Ok. Tamires, desliga seu telefone aí, toda hora que entrar alguém aí vai dar esse barulho. Aí, vamos lá, pessoal. Então, mais uma vez, eu queria agradecer a presença de todos vocês aqui que estão assistindo aí, né? Mais uma oficina. Então, assim, é um prazer enorme estar com vocês aí, alguns coordenadores presentes, alguns colegas vereadores presentes, né? Hoje nós vamos dar início realmente ao tema, né, meio ambiente e desenvolvimento sustentável, hoje especificamente sobre mudanças climáticas, tá? Então, o que que acontece? Gostaria que hoje, nessa oficina, eu já conversei com a professora Thaisa, ela já está mais ou menos sabendo, a gente vai tentar manter a 1 hora, né? Para a gente poder não estender muito. E aí, eu queria que os alunos, os estudantes, os participantes também, os coordenadores, quem quer que seja, se tiver alguma dúvida, gente, vamos interagir, né? Muitas vezes a gente fica aí só como uma palestra vendo, e você tem muitas dúvidas sobre o assunto e acaba não perguntando, mas é para interagir mesmo. Abre o microfone, abre a câmera, pergunta. Ao final da palestra também, nós vamos abrir espaço para quem quiser fazer perguntas sobre o tema das mudanças climáticas. Então, assim, que nós tenhamos uma boa oficina, tá? Um grande abraço a todos e eu vou apresentar para vocês. Hoje quem vai dar a oficina é a professora Thaisa de Pinho Barroso Lucas. Eu vou deixar para ela se apresentar, tá bom? Mas nós estamos aí com uma professora de altíssimo nível, conseguimos isso aí, fazer com que ela pudesse tirar um pouquinho do tempo dela para poder estar nos ajudando. Então, de antemão, tá, Thaís? Eu queria te agradecer pela sua participação, tá? Por você ser disponibilizado seu tempo, que a gente sabe que é, assim, curtíssimo, né? Então, muito obrigado por você estar participando com a gente do Parlamento Jovem, grupo do Médio Espinhaço, que eu já tinha te explicado o que que é. Então, eu vou deixar para você se apresentar para todo mundo, tá? Então, boa palestra, boa oficina para todo mundo aí. Ei, pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? É, eu sou de Sabinópolis também, sou irmã do Álvaro, é um prazer enorme estar aqui com vocês, né? Essa palavra espinhaço, ela é muito especial para mim como geógrafa, né? É um dos domínios morfoclimáticos de Minas Gerais mais importantes aí. E é, Então, eu sou professora do Cefet-MG, né, uma instituição pública federal de ensino. Eu sou formada em Geografia na UFMG e trabalho com disciplinas da área ambiental. A minha área de formação específica dentro da geografia é a climatologia geográfica, e aí, ao longo já de algum tempo, eu venho estudando a climatologia de Belo Horizonte e Minas Gerais. Que bom ter, né, um prazer enorme falar com vocês aí da região, né? É, então, pessoal, eu fiz uma apresentação sobre o tema, porque o tema mudanças climáticas, ele é um tema amplo, né? É, Então, eu fiz uma apresentação baseada assim, no conceito, né, tentando entender um pouco o conceito de mudanças climáticas, a sua teoria mesmo, e depois a gente vem falar sobre é, os principais modelos de previsão que a gente tem sobre os possíveis cenários, né, de mudanças climáticas e aí um pouco do efeito, da consequência das mudanças climáticas. E aí eu usei o exemplo de Belo Horizonte, tá? Então, à medida que eu for apresentando, vocês fiquem à vontade para fazer perguntas, se tiver essa parte mais teórica, eu vou tentar ser um pouco mais breve, mas se ficar alguma dúvida, pode perguntar, tá? E vou tentar aí manter o tempo que a Alvo falou,
Mas o mais importante é a participação, a interação de vocês, tá? As perguntas e tentar aproximar, né, das questões que a gente vive no nosso cotidiano e que interfere aí na nossa vida. Tá bom? Eu vou apresentar aqui. Estão vendo a minha tela? Sim, aqui para mim está aparecendo. Ah, então tá. Bom, então o tema é esse, né? Mudanças climáticas. E aí, no material né, desse projeto que vocês fazem parte, ele tem uma pergunta motivadora, né, que é os impactos das mudanças climáticas no nosso local. E aí eu tentei pensar numa palestra, numa oficina, né, pensando chegar nesse ponto. Então, quando a gente fala em mudanças climáticas, vocês já devem ter ouvido falar nos materiais que vocês tiveram acesso, na escola, né? Que a gente tem a questão do efeito estufa, né? A gente tem o aumento do efeito estufa, gases do efeito estufa. Então, o que é isso? Né? O efeito estufa, ele é um mecanismo natural da atmosfera. Se não houvesse o efeito estufa, a nossa temperatura média global seria em torno de menos 30 graus, né? E não existiria vida, como a gente conhece, porque a variabilidade diária da temperatura seria muito alta. Então, o efeito estufa ele é natural, ele é fundamental para que a temperatura média permaneça constante, né? E ela tem a função, o que é, né, esse mecanismo físico da atmosfera? Ele absorve parte da irradiância solar refletida pela superfície terrestre. Ela é absorvida por determinados gases presentes na atmosfera, por isso nós temos gases do efeito estufa, né? E como consequência disso, esse calor fica retido e não é liberado para o espaço. Então, o calor, o efeito estufa, é esse calor que fica aprisionado na atmosfera, aquecendo o sistema Terra-atmosfera e mantendo a temperatura do globo constante. Aqui eu tenho uma apresentação do que é esses gases, tá? Aqui a gente tem do lado de cá um gráfico que está mostrando a incidência de energia solar e o comprimento de onda que é emitido pelo Sol e pela superfície e como que esses gases absorvem, ou qual é a propriedade desses gases de absorver esse comprimento de onda que aquece, ou seja, que muda a temperatura e aumenta aí o calor, né? Aqui nós temos a radiação ultravioleta, ou seja, 7% da energia solar que entra no sistema Terra-atmosfera é a radiação ultravioleta, né? Que são raios que a gente fala da UVA e UVB, né? Aqui nós temos a radiação visível, 44% da energia solar está no espectro visível, né? Que é o que gera a nossa capacidade de enxergar, né? A luz solar. Então, ela está nesse 44%. E 48% é emitida porque a gente chama no infravermelho, ou seja, ondas longas, que muitas vezes chamado na literatura também de ondas terrestres, porque quem emite bem essa radiação é a superfície terrestre. Então, no sistema Terra-atmosfera, a superfície terrestre tem um papel fundamental de emitir energia para a atmosfera. Tá? Então, a energia do Sol entra 100% no sistema Terra-atmosfera e como que a emissão dessa energia. Aqui nós temos do lado de cá
no mesmo gráfico, só considerando os gases, né? Indica aqui ó, o espectro real da radiação solar antes da interação com a atmosfera e após o processo de absorção. Aqui o 1 é antes da interação com a atmosfera e o 2 é mostrando aí o processo de absorção causado pelos principais gases da atmosfera. Então, nós temos aqui que a radiação ultravioleta, quem trabalha bem com ela é o ozônio, por isso que a gente tem a camada de ozônio é tão importante para a manutenção da vida no nosso planeta, como uma camada protetora aí da radiação UVA e UVB. Nós temos aqui, quem trabalha aqui, ó, com o visível, poucos gases, por isso que grande parte dessa incidência entra aqui. E aí nós temos aqui, ó, quem trabalha bem com a energia terrestre, essa energia no infravermelho. Aí nós temos o vapor d'água, que é o principal componente variável da atmosfera, o oxigênio, o CO2. Olha que quanto maior o comprimento de onda, melhor trabalha o CO2. Então, isso aqui é só para a gente entender um pouco da teoria, né? De como que esses gases são naturais e são super importantes para o funcionamento, né? Do sistema Terra-atmosfera, que depende quase que 99,9% da energia solar para o seu funcionamento, né? As outras fontes de energia, como geotérmica, por exemplo, ela não chega nem a 1% da energia indispensável ao planeta para todas as suas funções, né? Ou para todos os seus mecanismos de funcionamento. Bom, aqui, para a gente falar de mudanças climáticas, vocês vão ver, eu vou passar um trecho de uma palestra de um professor, que na hora de chegar lá eu vou falar um pouco mais quem ele é, chama Paulo Artacho. Ele fala do balanço de energia do sistema Terra-atmosfera. O que é esse balanço de energia, né? É entender essa relação entre a energia solar, que a gente chama de ondas curtas, e como que a atmosfera trabalha com uma energia reirradiada pela superfície. Então, o sistema solar, ele, como eu disse, ele emite para a Terra, né, a superfície Terra, atmosfera, o sistema, né, não só a Terra, não só a superfície, mas todo o sistema Terra, atmosfera, trabalha com praticamente 100% da energia solar, né, para todas as funções biológicas, abióticas e bióticas, né, desde os processos erosivos, ou a formação de chuvas, né, trocas energéticas entre vários seres. Se vocês puderem pensar, precisa de uma energia, né, que move, e quase 100% dessa energia vem do Sol. Aí nós vamos falar em 100, como se fosse porcentagem, né, só para a gente entender melhor essa conta. Então, em 100 unidades de ondas curtas que entram no sistema Terra-atmosfera, a superfície absorve 45. Os componentes atmosféricos absorvem 21. E as nuvens absorvem 3. Então, olha que quem melhor absorve a energia solar é a superfície. Então, a superfície terrestre, seja ela natural ou antrópica, ou seja, modificada pelo homem, ela é a que melhor absorve energia solar. 21% pelos componentes atmosféricos, ou seja, gás carbônico, oxigênio, nitrogênio, argônio, neônio, xeônio, todos os elementos químicos que estão na atmosfera. E 3% pelas nuvens. Aqui eu gosto só de fazer um comentário em termos de climatologia, que é o seguinte: em um dia nublado, vários dias nublados seguidos, a temperatura cai. Por que a temperatura cai quando está nublado? Porque as nuvens, elas não trabalham bem com a energia solar.
elas emitem de volta muito e absorvem pouco. Então, a temperatura tende a cair quando está nublado. Só não cai muito, né, assim, a ponto de chegar a temperaturas negativas, porque nós temos o efeito estufa, que está do lado de cá, né, está relacionado a essa energia terrestre, que eu vou explicar melhor. Então, as nuvens, elas são grandes refletoras da energia solar, mas elas não são boas absorvedoras. Essa energia, toda superfície, todo elemento químico, eles também devolvem essa energia sem trabalhar, ou seja, sem entrar no sistema Terra-atmosfera. Aquele bate e volta, né? Isso que é refletido sem ser absorvido, a gente chama de albedo. No total, o albedo planetário do sistema Terra-atmosfera é 31 unidades, ou seja, 4 da superfície, que absorve, né, muito do que entra, 4 dos componentes atmosféricos e 23 das nuvens. Então, olha como que as nuvens são altamente refletoras da energia solar e tem um alto albedo, né? Então, isso que é o albedo. Então, se a gente fizer 100 menos 31, entra 69. Como que é trabalhado esse 69 que entra no sistema Terra-atmosfera, né? Então, desses valores que entram nesse sistema, 16 é irradiada pela superfície, por condução. Então, ou seja, há formas de transferência de energia da superfície para a atmosfera. Tá? A gente tem o calor latente, que num ambiente natural, ele seria da ordem de 23 unidades. Ou seja, ele tira o calor da superfície, no processo de mudança de fase da água, ele libera para a atmosfera 23. Então, porque a água, ao passar do estado líquido para o gasoso, ele absorve energia da superfície ou do meio em que ele está. Então, por exemplo, se ele estiver no rio, aquela água, para passar para o estado de vapor, ele tira energia daquele meio, né? Aquele meio fica um pouco mais frio, porque ele perde energia na molécula de vapor d'água que fica na atmosfera, e quando ela volta ao estado líquido, na formação da nuvem, ela libera essa energia aprisionada para a atmosfera, aquecendo a atmosfera. E quando a gente fala de mudança de superfície, né, a gente mexe muito nesse sistema de transferência de energia do calor latente. Por exemplo, num processo de desmatamento, a gente está tirando, né, a vegetação que transpira, que tira a água do solo e passa para a atmosfera na forma de evapotranspiração, e colocando, por exemplo, solo exposto, asfalto, outros materiais na superfície que aquece a atmosfera por calor sensível. Então, esse calor sensível ou o calor irradiado por condução, eles são formas de aquecimento que aquece a atmosfera na camada basal, ou seja, na camada mais próxima da superfície por contato. Por exemplo, a gente sente isso quando a gente põe o pé no asfalto, né? No asfalto quente, né? A gente não sente mais quente, ou seja, essa é a transferência de calor, né? E não por esse mecanismo físico de mudança de fase da água. Então, a gente altera esses valores, né? E essa energia que é emitida pela superfície, principalmente por irradiação, por calor sensível, ela é aprisionada pelos gases do efeito estufa, né? Esses gases do efeito estufa, eles absorvem essa energia, mantendo a atmosfera aquecida, né? Eles guardam essa energia por mais tempo, e quanto maior a quantidade desses gases, maior a energia aprisionada. Então, é isso que nós estamos falando do efeito estufa,
né? Ou seja, ele é natural, ele é fundamental para a existência de vida no planeta Terra, mas quando a gente muda a superfície, a gente mexe nesse balanço de energia do sistema Terra-atmosfera, né? Aqui são os componentes atmosféricos que volta, né? Parte dessa energia da superfície mais os componentes atmosféricos, né? Se a gente somar tudo isso aqui, vai dar 63 e fica faltando 6 para 69. Esse 6 é o que a gente chama de janela atmosférica no espectro eletromagnético, em que essas 6 unidades não é absorvida, não é como se a atmosfera não existisse, tá? Vem desse 45 absorvido pela superfície, que volta para o espaço sem ser intermediada pela atmosfera. Por exemplo, a gente tem satélites como o Landsat, né, que fica monitorando a superfície terrestre, e se utiliza muito dessa banda do espectro eletromagnético da janela atmosférica, né, porque ele consegue capturar a superfície sem a interferência dos elementos que estão na atmosfera. Bom, o balanço de energia do sistema Terra-atmosfera é isso. É para a gente entender como que a gente altera essa superfície e, com a alteração da superfície, a gente altera esse balanço de energia do sistema Terra-atmosfera. Tá? Aqui tem um gráfico mostrando o que é variabilidade climática, o que é mudança climática. Tá? Porque quando a gente fala clima, o clima de um lugar é a média de temperatura, de precipitação, de elementos meteorológicos por um longo período de tempo, né? A Organização Mundial de Meteorologia determina pelo menos 30 anos de análise de dados para a gente falar das características climáticas, né? E o clima, ele é altamente variável no tempo e no espaço, né? Muito em função da variabilidade do vapor d'água, que é o principal gás atmosférico, né, que dá aí as características climáticas de um determinado lugar. Então, aqui eu tenho um gráfico, né, mostrando quase 100 anos de dado, né, o comportamento da precipitação ao longo desse período, né? Aqui ele mostra para a gente o que é uma normal climatológica, ou seja, é a média. Então, eu posso fazer as características climáticas, né, de qualquer cidade, se eu tiver o dado diário, né, de precipitação e temperatura, eu posso, e aí eu tenho, a partir desses dados diários, condições de analisar os dados mensais, os dados anuais, e se eu tiver essa sequência, né, de dado por um longo período, eu posso analisar a climatologia daqueles dados daquela localidade. Aí eu calculo uma média. Essa média de pelo menos 30 anos a gente chama de normal climatológico, ou seja, é a média desses dados aqui. Agora, essa média, ela representa essa variabilidade natural. Tem ano que chove mais, tem ano que chove menos. Essa variabilidade, ela é uma característica da atmosfera. Nós temos forçantes que fazem que ocorram essa variabilidade, como é o Ninho, a Laninha, né? O aquecimento do Atlântico. Então, nós temos alguns fenômenos naturais, né, que ocasionam essa variabilidade do clima. Então, essa variabilidade é normal. A gente tem aqui, por exemplo, ó, a gente tem duas linhas, né, que elas são dadas pelo desvio padrão. E essas linhas, elas me mostram uma faixa em que o comportamento daquele elemento dentro dessa faixa está dentro da normal. Então, por exemplo, todos esses valores aqui, ó,
que estão dentro dessa faixa de variabilidade, ela está dentro da normalidade. Às vezes, um ano é bem mais chuvoso do que o ano anterior, estão vendo? Mas ele está dentro. Olha só, você tem um ano seco, um ano úmido, um ano seco, um ano úmido, mas está dentro da variabilidade normal do clima. Quando ela sai dessa taxa de normalidade, aí eu tenho uma anomalia climática, né? Aqui eu tenho uma anomalia climática, né, em 1921, e tem uma anomalia climática aqui em 83. São anomalias climáticas. Se eu olhar um período, às vezes de 10 anos, 20 anos, eu tenho uma tendência. Eu tenho uma tendência a aumento de chuva, eu tenho uma tendência à diminuição de chuva. Isso aqui, esse período, ele está me mostrando uma tendência, né, climática, em função de maior ocorrência de El Niños ou maior ocorrência de Laninhas, né, em função do que a gente chama de oscilação decadal do Pacífico, porque o Pacífico é um grande regulador climático do globo, né, dado o seu tamanho, e a meio grau de alteração na temperatura da superfície do Pacífico mexe com todas essas variáveis, né, e mexe com as massas de ar, e mexe com ser anos mais secos ou mais quentes, levando a essas tendências, né, numa análise climatológica. Então, isso aqui, gente, é variabilidade climática. Ela é uma característica natural do clima de qualquer lugar no globo, tá? Então, assim, isso aqui é só para esclarecer esses conceitos, né? E aí, nós temos, para falar em mudanças climáticas, aqui eu coloquei variabilidade climática versus mudanças climáticas, é só para deixar claro que nesse período de 100 anos, dessa análise desses dados de chuva de Piracicaba, né, eu estou vendo aqui uma variabilidade climática, né, com tendências positivas num determinado período, com tendências negativas aí no final do século XX, né? Duas anomalias climáticas ao longo desses 100 anos, mas isso aqui é uma variabilidade natural do clima, tá? Para a gente construir esse conceito de mudanças climáticas, eu tenho aqui a variabilidade do CO2, né? Pelo menos há 720 mil anos, né? E aí nós temos a quantidade de CO2 na atmosfera e a temperatura média do globo. A gente olha para esse gráfico e vê que para falar de mudanças climáticas, eu estou falando de algo, né, numa escala geológica. Não estou falando numa escala humana, né, numa escala de 100 anos. Eu estou falando numa escala de milhares de anos. Então, aqui eu tenho a quantidade de CO2 na atmosfera e a temperatura média do globo. A gente, olhando com uma certa atenção para esse gráfico, a gente observa que há uma variabilidade, né, na quantidade de CO2 na atmosfera ao longo desse período, né, geológico, que é inferido através de várias metodologias da paleometeorologia, né, que analisa aí anéis de árvores, concentração de CO2 no gelo, né, e por aí vai. Mas a ciência nos diz, né, que a gente tem uma quantidade variável de CO2 na atmosfera ao longo desse período geológico. E que há períodos que ele diminui, depois aumenta, né? E a gente vê que a temperatura do globo responde a essa variabilidade de CO2 na atmosfera. Até porque ele é um gás estufa, né?
E a gente viu como que o efeito estufa é fundamental na temperatura do globo terrestre, né? Então, aqui a gente vê o seguinte, que quando há, né, um aumento de CO2, há um aumento de temperatura, né? Aqui, por exemplo, a gente vê, há uma diminuição de CO2, há uma diminuição de temperatura. E quando a gente tem um aumento de CO2, como aumenta a temperatura? Quando eu tenho uma diminuição significativa de CO2, como diminui a temperatura, né? Então, realmente, o CO2, ele é um gás do efeito estufa que tem um impacto muito grande no nosso planeta, né? E aí, a gente observa que nos últimos 100 anos, nós tivemos um crescimento de CO2 na atmosfera nunca antes identificado na ciência, né? E aí a gente não sabe ainda a resposta do planeta em relação a esse aumento tão significativo de CO2 na nossa atmosfera, né? Se a gente olhar para os períodos geológicos anteriores, isso aqui é bem assustador, né? E a gente vê, né, que não é tão direto essa relação, porque aqui a gente vem, né? A gente teve um aumento de CO2 e vem aqui com um aumento da temperatura não tão significativo, tão intenso como nesse período aqui. Então, ainda tem muita coisa a ser estudada, né? Muita coisa a ser relacionada, mas o que a ciência nos diz até o momento? Aqui eu vou mostrar um vídeo, antes de eu dar play aqui. Esse é o Paulo Artacho, ele é um professor de meteorologia da USP, é um dos grandes nomes sobre mudanças climáticas no Brasil. Ele pertence ao IPCC. O IPCC é o painel intergovernamental que estuda as mudanças climáticas, que pertence à ONU e congrega os maiores cientistas do mundo sobre essas questões, né? Então, o Paulo Artacho, ele é brasileiro, ele é da USP e ele pertence ao IPCC. Eu peguei uma palestra dele e peguei alguns trechos pequenos, né? Que eu acho que é super importante aqui na nossa, né, para contextualizar isso que eu estou falando, tá? Vão assistir aí. Se tiver algum problema com áudio, vocês me falam. Podem ser muito importantes. Uma das questões que nos levou a essa emergência climática é a queima de combustíveis fósseis, né? Esse gráfico mostra, desde 1870, a queima de combustíveis fósseis até 2017, e vocês veem que nós multiplicamos por fator 10 as emissões globais de dióxido de carbono, que é um dos principais gases de efeito estufa. E vejam que hoje cerca de 85 a 90% das emissões de dióxido de carbono para a atmosfera se dá através da queima de combustíveis fósseis. Isso tem implicações, obviamente, muito importantes para a alteração da composição da nossa atmosfera. E o curioso é que mesmo todos os acordos internacionais feitos, com todos os 20 anos de reuniões de convenções climáticas, as emissões de CO2 ainda estão aumentando, elas estão aumentando cerca de 2% ao ano desde a década de 90. Né? E essas emissões levam ao aumento da concentração de gás de efeito estufa. Aí são 3 gases que vocês estão vendo, dióxido de carbono, metano e óxido nitroso. Esses 3 gases estão aumentando de concentração. O que significa isso? Isso significa que a nossa sociedade está basicamente alterando a composição química da atmosfera. E isso tem implicações muito importantes.
Agora, como nós podemos saber se essa alteração da composição química da atmosfera é devido à emissão de combustíveis fósseis? Existem várias maneiras de analisar isso. Um deles é a gente perceber o seguinte: cada vez que um automóvel queima gasolina, para formar uma molécula atmosférica de dióxido de carbono, CO2, para cada átomo de carbono nós precisamos de 2 átomos de oxigênio e, portanto, nós temos que estar consumindo o oxigênio atmosférico para montar a molécula de CO2 se a estequiometria da química funciona. E isto é efetivamente o que a gente está observando em azul nesse gráfico, é o decréscimo da concentração de oxigênio desde a década de 60 e ela ocorre na proporção correta do aumento da concentração de CO2. Então, nós estamos, sim, diminuindo a concentração de oxigênio atmosférico, que, obviamente, é essencial para todos os seres vivos do nosso planeta, né? E de tudo que nós emitimos para a atmosfera, basicamente 87% vem da queima de combustíveis fósseis, 13% vem do desmatamento de florestas tropicais. Nós temos que 29% desse CO2 é recapturado pelos ecossistemas terrestres, 22% é reabsorvido pelos oceanos e 44% na atmosfera, aumentando a temperatura do nosso planeta. Acontece que a absorção de CO2 pelos ecossistemas terrestres pelos oceanos está diminuindo com o tempo, portanto, a componente atmosférica vai aumentar no futuro, né? Este filmezinho mostra a distribuição global de CO2, como visto por satélites da NASA, e ele mostra claramente, primeiro, as maiores emissões estão no hemisfério norte. Segundo, cada molécula de CO2 que é emitida nos Estados Unidos, depois de alguns dias ela passa pela Europa, depois de alguns dias ela dá a volta pela Ásia e volta para os Estados Unidos, né? Então, as emissões de queimadas no Brasil, como vocês estão vendo aqui agora, saem pelo Atlântico Sul, vão até a Austrália muito rapidamente. O que isso quer dizer? Quer dizer que, basicamente, a atmosfera é uma entidade compartilhada por todos neste planeta. Aqui nós temos o fluxo de energia, que é o que basicamente governa os processos físicos e biológicos do planeta, mostrando a importância das regiões tropicais, onde 90% da energia do Sol é absorvida no nosso planeta. Então, as regiões tropicais, como a Amazônia, jogam um papel absolutamente fundamental no balanço de energia do nosso planeta. E este filminho mostra o fluxo do vapor de água e da chuva no nosso planeta. Chuva é essencial para a agricultura e um dos grandes desafios que nós temos ao longo deste século é basicamente alimentar 10 bilhões de pessoas em 2050 com um clima em rápida mudança. Então, vocês veem que o vapor de água processado pela Amazônia, ele sai pelo sudeste brasileiro e entra no Atlântico Sul. Então, pessoal, nós temos... Então, esse videozinho, ele mostra bem para a gente, né, as consequências aí do aumento de CO2 na atmosfera, né? E aí nós temos o IPCC. O IPCC, que é esse painel intergovernamental de mudanças climáticas, pertencente à ONU, ele congrega cientistas do mundo inteiro, né? E eles têm vários relatórios, né, ao longo desse período de estudos do IPCC, que é desde 97, e eles vêm fazendo modelos de previsão climática, ou seja, modelos considerando o aumento de temperatura. E eles têm vários cenários, né? Tem cenários em que o globo consegue diminuir, a sociedade global consegue diminuir a quantidade de emissão de CO2 e a gente tem um patamar estável de aumento de temperatura.
nós temos um aumento moderado e nós temos, considerando cenários mais difíceis, caso não haja mudança nenhuma no comportamento da sociedade global, né? Esse relatório de 2018, tem essa capa aí que eu coloquei na apresentação para vocês, né? Eles afirmam que a gente já tem, né, um grau de aquecimento global. O aquecimento global já é um fenômeno existente no nosso planeta, né? E chama de aquecimento, né? Porque a gente tem um aumento da média da temperatura do globo num curto período de tempo, né? Que aí está numa escala aí de 200 anos, com um aumento muito significativo da quantidade de CO2 na atmosfera. E eles afirmam que é provável que o aquecimento global atinja 1,5 graus entre 2030 e 2052. Esse 1,5 graus é considerando medidas de diminuição de emissão de CO2 para a atmosfera ou de gases do efeito estufa, né? Porque a gente tem o metano, o óxido nitroso, não é só o CO2. Os riscos associados ao clima para os sistemas natural e humanos são maiores para o aquecimento global de 1,5 que para o atual, que a gente tem. Então, ou seja, a cada 0,2 graus que aumenta na média de temperatura global, a gente tem cenários, né? Tem cenário A1, cenário A2, cenário B1, ou seja, o IPCC trabalha com vários cenários, né, de aquecimento global. Então, o de 2 graus é um cenário ainda mais inóspito, né? O cenário de 1,5 grau, que eles estão prevendo até 2050, entre 2030 e 2052, é o que é o mais provável, né? Esses riscos globais, né? Esses riscos humanitários, eles dependem da magnitude do ritmo de aquecimento, porque com esse conhecimento científico é possível fazer algumas ações que levem a uma estabilização da emissão de CO2, né? E também depende da localização geográfica, do nível de desenvolvimento de uma determinada sociedade, da vulnerabilidade e das escolhas de implementação de opções de adaptação e mitigação às mudanças climáticas, que é um fato real. No início dessa palestra do Paulo Artacho, ele fala que a humanidade está passando por 3 grandes desafios, né? O desafio sanitário, o desafio econômico e o desafio das mudanças climáticas. E o menos perceptível, mas não menos grave, é esse das mudanças climáticas, né? E que ele já é uma realidade em que a gente precisa criar mecanismos e ações de contenção da emissão desses gases do efeito estufa. Aqui, esse gráfico ele é um pouco complexo, mas ele está nesse relatório de 2018 do IPCC, e ele está mostrando qual que é o cenário das mudanças climáticas. Aqui, né, essa variabilidade de cor aqui, ó, eles nos mostra a intensidade. Quanto mais lilás, mais alto risco, né, de impacto em determinados sistemas ou determinados eventos adversos podem ocorrer. Então, por exemplo, aqui, ó, aqui nós estamos, essa faixa cinza de 1 grau, essa faixa é realidade. Ela já existe, nós já estamos aqui, tá? Nós não estamos no zero. Isso aqui é extremamente... Ilza. Oi. Só lembrar, faltam 10 minutos, tá? Tá. Nós não estamos aqui no zero, nós estamos nesse patamar aqui, né? E para o aumento de 1,5 graus, que é o que esse relatório está mostrando,
ele está mostrando, aí você passa para esse patamar aqui. Então, olha só, nos sistemas ameaçados, né, como áreas de mangues, áreas costeiras e ecossistemas ameaçados, ele já vai para esse risco muito alto de impacto, né? Aqui, ó, para eventos climáticos extremos, a gente vai para esse risco alto, esse vermelho, né? Aí a gente tem todas essas, por exemplo, aqui, ó, alguns sistemas naturais, como que eles estão em relação a essa mudança climática que já é fato. Por exemplo, corais de água quente, eles já estão aqui num risco muito alto de desaparecer, né? Pesca em pequena escala, em baixa latitude, a região do Ártico, né, já está caminhando aqui para o vermelho, a gente já tem um derretimento das calotas polares no Ártico, né? Recentemente teve aí o desprendimento de um grande iceberg. Nós temos aqui ameaças de grandes ecossistemas terrestres, enchentes costeiras, né? Cidades costeiras que podem desaparecer, né? Caminhando aí para um vermelho. Então, aqui está mostrando as consequências das mudanças climáticas. Aqui nós temos um outro videozinho. No caso do Brasil, previsões do INPE, independente das previsões do IPCC, mostram que o Cerrado brasileiro, Mato Grosso, Goiás, podem ter aumento de temperatura da ordem de 6 a 7 graus, como vocês veem aqui, e vocês imaginam o que vai acontecer, por exemplo, a produtividade agrícola nesta região. E o gráfico da direita mostra as alterações na chuva, na precipitação, onde, por exemplo, o estado de Minas Gerais, em particular, fica na interface entre as regiões que vão ser muito mais secas do Nordeste brasileiro com as regiões que vão ser mais chuvosas do Sudeste brasileiro, né? Então, veja a bacia do São Francisco, basicamente tem muito menos precipitação do que tem hoje, que pode comprometer realmente os recursos hídricos naquela região. A Amazônia é particularmente uma importante no sistema climático terrestre, porque essencialmente ela é o maior reservatório de carbono do planeta e por isso é que todos observam que ela é absolutamente estratégica para o futuro do nosso planeta. E a Amazônia pode sofrer um ponto de não retorno se nós chegarmos a 40% da sua área desmatada ou 5 graus Celsius de aquecimento global. Se alguma dessas condições forem atendidas, a Amazônia não terá condições de sobreviver como ecossistema. E a evolução do desmatamento da Amazônia é muito recente. Em 1975, por exemplo, o Brasil só tinha desmatado 0,5% da área da Amazônia, que é uma área imensa, né? São 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Em 88, nós tínhamos 5% da floresta desmatada e em 2018 já temos 19% da floresta desmatada. E o desmatamento da floresta amazônica, se nós calcularmos ano a ano, mostra que o Brasil já teve um sucesso enorme na redução do desmatamento, de 7 mil quilômetros quadrados em 2003 para cerca de 4 mil quilômetros quadrados em 2011, mas infelizmente depois disso nós temos observado um aumento significativo e consistente do desmatamento da Amazônia. E o Brasil é de longe o país tropical do planeta que mais desmata florestas tropicais, seguido pela República Democrática do Congo e seguido pela Indonésia. Então, basicamente, o Brasil é campeão mundial de desmatamento, aonde ele contribui muito significativamente com o aquecimento global, e isso justifica esse interesse enorme de reduzir o desmatamento na Amazônia, né? Esse mapa, essa animação da NASA, mostra emissões de queimada indo aqui para o sul do Brasil, indo para o Oceano Pacífico, vocês podem ver, através das concentrações de monóxido de carbono.
Então, a gente observa que as emissões de queimadas não se restringem a ter impacto sobre a região amazônica, mas também tem impacto sobre várias... Então, gente, sobre esse videozinho aí que o Paulo Artacho apresenta, né, que nos traz muitas reflexões, inclusive o impacto muito grande do desmatamento da Amazônia na nossa região, sudeste do Brasil, Minas Gerais, né, tanto em função das chuvas que vêm da região amazônica, como a quantidade de CO2 que vem para a nossa região. E aí, a gente tem um painel brasileiro de mudanças climáticas, né? Que é uma organização científica nacional com cientistas brasileiros que lançaram esse documento que chama Mudanças Climáticas e Cidades. Esse documento ele é muito importante porque ele faz uma reflexão sobre as consequências das mudanças climáticas nas cidades. Grande parte da população brasileira mora nas cidades, mesmo cidades pequenas, como aí na região de Guanhães, né? E a nossa quantidade de energia que a gente emite para a atmosfera nas cidades, às vezes ela é muito maior, né, do que as atividades no campo, não considerando aí o desmatamento. Então, por exemplo, os centros urbanos, eles são responsáveis pelo consumo de 70% da energia disponível, né? E 40% das emissões de gases do efeito estufa no Brasil, né? Porque 60% são pelo desmatamento. Nas cidades, o aquecimento global é apenas uma das diversas questões na agenda local, né? Então, os governantes, né, os tomadores de decisão têm muitos problemas e muitas dificuldades aí de lidar com esse planejamento urbano, né? Os efeitos adversos do clima, né, como as inundações, deslizamentos, aumento de temperatura, secas, né, tem um diagnóstico dos grandes impactos ambientais no Brasil, e grande parte deles, mais de 80%, são climáticos. Então, a gente tem aí esse desafio, né, local de lidar com o risco climático na cidade. E aí, esses desafios urbanos, eles passam pelo planejamento da mudança da matriz energética, né, da mobilidade urbana, que a gente tem uma tendência a usar carros particulares, né, para transportar, construções e infraestruturas sustentáveis, né, permeáveis, diminuir a impermeabilização do solo, a gestão dos resíduos sólidos é um grande desafio urbano, né, o saneamento básico e acesso à água, a diminuição das desigualdades sociais e a diminuição dos riscos e vulnerabilidades climáticas, particularmente para a população mais pobre. Então, por exemplo, em Sabinópolis, que eu conheço, a gente tem muita gente que mora em áreas íngremes, áreas de relevo acidentado, né? Próximo a barranco. Então, em casos de aumento de chuvas intensas, essas pessoas são mais susceptíveis a um risco geológico. Então, esses são grandes desafios, né, para a governança local. E aqui a gente tem um exemplo das mudanças climáticas locais, né, que isso aqui é um fato científico, que é a ilha de calor urbana, né? E aqui tem as emissões de gases dos efeitos estufas nas cidades, né, no caso Rio de Janeiro, São Paulo e Curitiba. A gente tem aqui a emissão pelo gasto energético, como gasolina e combustíveis fósseis, né, principalmente pelo transporte, por resíduos sólidos, por processos industriais e pela agricultura. No caso de Belo Horizonte, a gente não tem processos industriais, porque ela fica em Contagem, né? O Parque Industrial de Belo Horizonte não está dentro do município,
e não temos área rural, nós só temos área, o município é todo urbano. Então, aqui nós temos 82% de emissões pelo gasto energético, principalmente pelo transporte, e aqui 18% pelos resíduos. Nós precisamos repensar isso aqui, né? E a gente já tem o efeito do uso da superfície não planejado de acordo com essas exigências, né, que as mudanças climáticas nos colocam, que é as ilhas de calor urbano. Então, aqui, esse mapa térmico da superfície do município de Belo Horizonte mostra a contorno. Ela estaria, a Avenida do Contorno, né, e o centro de Belo Horizonte estaria aqui. Então, a gente tem uma ilha de calor urbana, né, no centro da cidade. Nós temos outra ilha que se configura uma ilha só, né? Mas aqui a gente tem a Avenida Cristiano Machado, né, com um grande fluxo de veículos, porque ela é uma avenida de integração da região metropolitana. A gente tem uma ilha de calor aqui em Venda Nova, na região norte de Belo Horizonte, que é uma região densamente ocupada, né? E aqui a gente tem uma ilha não muito bem configurada, mas que se esse trabalho, se esse estudo tivesse sido feito em Belo Horizonte Contagem, ela provavelmente estaria mais intensa aqui, que é onde a gente tem o Parque Industrial de Contagem. Então, é uma resposta local, né? A mudança da superfície, a alteração da superfície, o uso não sustentável e não planejado da cidade de Belo Horizonte, que faz com que a gente tenha essas ilhas de calor, e nessas regiões, né, as temperaturas são mais quentes, particularmente durante a noite, porque a ilha de calor, ela, por exemplo, a cidade de Sabinópolis, ela esquenta durante o dia e resfria à noite, né? Quando a gente tem uma ilha, uma cidade grande como Belo Horizonte, com essas ilhas de calor bem configuradas, as noites são mais quentes. E isso por quê? Porque os gases do efeito estufa estão mantendo aprisionado próximo à superfície esse calor, né? Então, pessoal, é isso que eu gostaria de mostrar para vocês, né, de apresentar. Estou aberta aí a qualquer questão que vocês queiram perguntar. Tem alguém aí que queira fazer alguma pergunta, alguma colocação? Está aberto aí, gente. Thaisa, pode fazer suas considerações finais, Thaisa, tá? Não tem... Bom, pessoal, eu queria falar, né, da importância da gente pensar em ações locais, né, para mitigar as mudanças climáticas, né, desde a separação do lixo em casa, né, do resíduo, separar resíduo reciclável do não reciclável, a diminuição do uso de transporte individual, no caso dos carros, né? Ou seja, toda ação dentro dessa conscientização, eu acho que ela é importante, né? Porque se a gente não partir da mudança individual, a mudança global, né, para um planeta mais sustentável e que permita, né, a vida como nós a conhecemos, né, e diminuir aí o risco climático para gerações futuras. Eu confesso para vocês que uma vez eu estava dando uma aula, né, de climatologia, falando sobre esses cenários do IPCC e falando de 2050, que a gente pode ter uma escassez de água muito grande, né, e que a água pode se tornar um produto caro, porque vai ser caro ter água, caro tratar a água, né? E aí eu pensei no meu filho, eu tenho um filho que nasceu em 2018, em 2050 ele tem 32 anos, ele é mais novo do que eu, 10 anos, né? E eu fiquei assustada, eu falei, 2050 é amanhã. Eu, né, que leio sobre os relatórios do IPCC,
desde o início da graduação, eu pensava no negócio assim, eu não vou estar aqui viva. E, de repente, caiu a ficha que a emergência climática ela é real e ela já está acontecendo, e é super importante que cada um tenha uma consciência individual, né? Que tem que passar de uma pessoa para outra, e a gente tenha consciência política, né? De que os nossos governantes tenham políticas ambientais extremamente bem desenvolvidas para que a gente possa aí, diminuir os riscos, principalmente para gerações futuras. Eu agradeço muito o convite, a participação. Tá? Foi um prazer estar aqui agora com vocês, dividindo essas angústias. Né? É isso. Então, eu queria agradecer a professora Thaisa, né, pela participação no nosso projeto, muito boa explicação, e agradecer a presença de todos. E estamos aí, a próxima semana vamos falar de biodiversidade, né? A princípio ainda não está confirmado, mas acho que chama Felipe, foi até o Daniel de Conceição do Mato Dentro que conseguiu, o Felipe vai falar para a gente sobre a questão da biodiversidade. O Felipe, ele é da ONG, de uma ONG, né, de reflorestamento, de nascentes, né, que mexe com essa parte. Então, assim, muito bacana, esperamos todos de novo na próxima semana para a próxima oficina. Então, um abraço a todos, muito obrigado, viu, Thaís, pela explicação, por ter participado, tá? Um abraço a todos. Então, fiquem com Deus aí, muito obrigado pela participação. Semana que vem estamos aí de novo, tá? Um abraço, pessoal. Foi um prazer estar aqui com vocês agora. Tchau, tchau. Thaisa, parabéns. Tinha que ser irmão do Álvaro. Me parece que a competência é de família, viu? Parabéns, gostei muito. Você é de onde? É de Sabinópolis? Rio Vermelho, Rio Vermelho. Eu sou procurador da Câmara. Acompanhei aqui de forma bem concentrada. Pela forma lúdica e pelas palavras, viu? Parabéns. Obrigada. Obrigada. Satisfação conhecê-la. Obrigada. Tem alguém mais de outra cidade? Por exemplo, vocês que são do Parlamento Jovem, vocês fazem proposições para a Câmara, para o governo local? Tem alguma coisa assim, gente? Isso, a ideia é no final das oficinas, eles vão fazer proposições que elas são escolhidas no plano municipal, vão para um plano regional, e do plano regional vai para uma etapa estadual, onde eles escolhem essas proposições que vão tramitar na Assembleia Legislativa como projeto de lei estadual. Pois é. Então, eu gostaria de comentar com vocês, quando vocês forem pensar nessas proposições, como que é importante pensar na rejeição do resíduo sólido, né? Como que é importante pensar na questão da água do município, né? Todas essas questões assim estão relacionadas às mudanças climáticas. Eu falei da teoria das mudanças climáticas, mas na prática, no dia a dia ali do planejamento municipal, a gente tem que pensar nessas questões, né, do saneamento, do acesso à água, dos riscos de seca, dos riscos de inundação. Eu acho que quando vocês, né, forem estudando, vocês têm que pensar nessas proposições, da gestão do resíduo sólido, né, como que é feita a gestão do resíduo sólido em cada um dos municípios, no Rio Vermelho, em Conceição do Mato Dentro, em Sabinópolis, né? Conceição tem a mineradora, né? Quais os impactos da retirada lá da vegetação em grande quantidade, né? Para a exploração do minério. Então, vocês estão pensando nessas questões todas? É super importante, né? A gente, enquanto cidadão, exercendo o nosso direito político, né, pensar aí e deixar o nosso recado para os nossos governantes, né? E quando a gente estuda esse tema, a gente pensa mesmo como que toda ação é política e como que ela é fundamental, né?
para reger aí a nossa vida. Alguém quer fazer algum comentário? Esses meninos são muito... O povo é meio escalar, Thaís. Então, assim, obrigado, viu? Tá bom, valeu pela explanação. Né? Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço, pessoal. Só lembrando aos participantes, a gente tem essa oficina, essa palestra, ela foi postada ao vivo no perfil do Facebook e da Câmara Municipal de Sabinópolis e no YouTube da Câmara de Sabinópolis, correto? E eles ficam gravados. Então, aquelas pessoas que não conseguiram assistir tudo, elas podem voltar e assistir. Tá ok? Então, um grande abraço a todos. Um abraço, pessoal. Foi um prazer, eu estou à disposição. Tá bom? Tchau, tchau para vocês. Fiquem com Deus.